quero, com muito grande prazer, cumprimentar este povo lindo da Franco Jatobá do Prado, com a graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, o texto escolhido pelos jovens, capítulo 51 de Salmos, e o versículo de número 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Todos dizem? Amém. Diga comigo: não retires de mim o seu espírito. Agora sim podem sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto de suma importância para as nossas vidas espirituais. Esse texto, ele é impactante. Esse texto, ele é reflexivo. Esse texto, assim como os demais textos do livro de Salmos, é de suma importância para todos nós. O livro de Salmos, sem dúvida, é um livro espetacular e muito lindo. Por quê? Porque os irmãos sabem que o livro de Salmos, ele contém orações, ele contém cânticos produzidos por uma comunidade religiosa que realmente sabia tocar no coração de Deus, sabia adorar. Nós aprendemos com Salmos que nós não precisamos esperar sentir para adorar e glorificar a Deus, mas aprendemos em Salmos que nós precisamos adorar e glorificar para poder sentir a sua presença. O livro de Salmos contém orações e cânticos produzidos pela experiência religiosa de uma comunidade que realmente sabe adorar. O adorador nos Salmos, ele vai tomar a palavra para dirigir a Deus, para repartir as experiências com o Senhor e as aspirações mais profundas da sua alma. Ao ler Salmos eu descubro, eu vejo profundos sentimentos em vários momentos da vida dos salmistas, não só na dele como na nossa. Eu me identifico muito com o livro de Salmos. Eu vejo salmistas se expressando em momentos de luta, momentos de esperança, momentos de triunfos, momentos de fracassos, momentos que está adorando, momento que está querendo entrar no mar de rebeldia, momento de gratidão, momento de arrependimento. Quando eu leio os Salmos particularmente, eu vejo um clamor que surge da enfermidade, da pobreza, do exílio, da injustiça e de toda série de calamidades e misérias que atingem a humanidade. Salmos, queridos, é um tipo de livro tão importante, tão especial, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em todo o período do seu ministério, ele vai deixar registrada alguma passagem do livro de Salmos. Por exemplo, quando nós nos deparamos com Jesus diante da tentação do deserto, nós vamos perceber que Jesus, ao vencer Satanás através da palavra, em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele vai citar exatamente o que está escrito em Salmos 91, versículo 11 e versículo 12. Quando nós vamos ver Jesus ensinando, doutrinando, dogmatizando lá no monte, o sermão do monte de Mateus capítulo 5, versículo 7, nós vamos ver Jesus Cristo pronunciando exatamente as palavras que estão no livro de Salmos 18, 25. Quando Jesus está no monte, dando um sermão do monte, citando Mateus capítulo 5, 35, ele está fazendo referência, apologia a Salmos 48 e 2. Além disso, queridos, vamos lembrar que as últimas palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao cumprir a senda do seu dever, ao cumprir a sua missão, ele vai pronunciar as palavras de Mateus, capítulo de número 27, versículo 46, Lucas 23, 46 também, as palavras que estão em Salmos 22, versículo 1, Salmos 31, versículo 5,
as últimas palavras de Cristo na cruz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Estas frases estão presentes no livro de Salmos. Enfim, através da história, os irmãos vão perceber que o livro de Salmos, ele tem servido de inspiração não só para a comunidade judaica, como também para a nossa comunidade cristã. O povo de Israel, ele vai expressar sua fé entoando exatamente o livro de Salmos no templo de Jerusalém. O livro é tão importante que o judaísmo vai adotá-lo como regra essencial e presencial em todo culto que é feito na sinagoga. A igreja até os dias de hoje tem aderido salmos para várias festividades, para vários momentos importantes na igreja. Os irmãos sabem que salmos é tão importante que tornou-se o inário oficial que os judeus utilizaram quando estavam reconstruindo o templo de Jerusalém, conhecido como o segundo templo depois do exílio da Babilônia. Enfim, o nome Salmos é um nome que chama a nossa atenção. É derivado da palavra hebraica terrilim e da palavra grega psalmoi, que traduzido significa cânticos para serem acompanhados por instrumentos de corda, ou cântico de louvor para instrumento de corda. Quando a Septuaginta traduz a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego koiné, o grego falado entre as pessoas, e depois traduzido para a Vulgata Latina, a palavra Salmos está inteiramente relacionada à adoração, está inteiramente relacionada a louvor a Deus. Mas Salmos não é só e unicamente um conjunto de cânticos, não. Salmos também é um conjunto de palavras proféticas e revelativas da parte de Deus. Lendo Salmos, nós descobrimos um pouco do caráter, da personalidade do nosso Deus. E os irmãos sabem que quem mais escreveu salmos na Bíblia Sagrada não foi outro senão Davi. Quem nunca ouviu falar sobre Davi? O nome Davi significa amado. O nome Davi significa amado. Apesar do nome de sua mãe não ser conhecido, nós sabemos que ele era o filho mais novo de Jessé, da linhagem de Judá. Os seus avós foram Ruth e Boaz, bastante conhecidos no contexto bíblico. Nasceu em Belém como Jesus, e a Bíblia, ela vai nomear ele como um dos importantes ascendentes de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós datamos entre 1010 a 970, quando nós percorremos as páginas do tempo e do espaço e chegamos nesta época, vamos ver Davi se destacando como o segundo rei de todo o reino unido de Israel. Os seus feitos são destacáveis e presentes, registrados piamente na história bíblica. Ele toma Jerusalém. Foi na sua gestão que Jerusalém se torna a capital religiosa do mundo. Quando lemos 2 Samuel capítulo 6, vamos perceber que a Bíblia, em seu enredo torrencial histórico, vai mostrar Davi se destacando, porque foi ele que levou a arca da aliança para lá. Em 1 Crônicas capítulo 15 ao capítulo 16, vamos ver Davi organizando os serviços iniciais de adoração a Deus. Quando lemos 2 Samuel, no capítulo de número 8, versículos de número 1 em diante, até o capítulo 12, nós vamos ver Davi envolvido pelo Espírito Santo, ampliando o reino. Davi juntando materiais para a construção do grande templo de Jerusalém, conforme 1 Crônicas capítulo de número 22. Davi se destacou, Davi foi governador, Davi foi guerreiro, Davi foi músico, Davi foi poeta, e nós vamos ver a sua importância como rei de Israel. Foi escolhido por Deus, como os irmãos conhecem a história muito bem, desde que era criança, desde que era menino, e dali para frente sua ascensão se deu de forma poderosa. Um dos maiores feitos de Davi foi porque quando Deus procurou alguém para derrotar a Golias, alguém para exaltar, alguém para colocar por terra o gigante que afrontava o
exército de Deus, Deus levantou este homem, este jovem chamado Davi. Davi tocava uma harpa de forma fenomenal, adorando a Deus, e por várias vezes tomado pela unção do Senhor, quando ele tocava a sua harpa, demônios saíam de Saul. Quando adulto Davi, ele vai governar Israel, ele vai liderar seus soldados e vai alcançar grandes e grandes conquistas para o povo de Deus. Muitas regiões foram conquistadas por Davi. Davi vai compor vários poemas na Bíblia Sagrada, na realidade diversos, dezenas de poemas que estão nos Salmos. Ele vai evidenciar a sua fé, ele vai evidenciar a soberania do Deus que ele cria, ele vai evidenciar o caráter e a personalidade de um Deus que é fiel para cumprir com as suas promessas. Quando nós lemos alguma coisa sobre Davi, tem um livro muito bom, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, que todas as vezes que eu quero me aprofundar um pouco na história de Davi, eu leio muito. É um livro escrito pelo Dr. Steve Mailer e o Dr. Robert Hubel. Esses dois escritores vão lançar um livro intitulado A Bíblia e a Sua História. E lá nós vamos perceber que uma das contribuições mais importantes do rei Davi não foi só a composição desses lidos salmos, nem tampouco o fato de Davi ele ser o protagonista maior das histórias emocionantes narradas na Bíblia Sagrada, mas sem sombra de dúvidas, meus queridos e amados jovens e irmãos, a maior contribuição que Davi traz é porque desde o início que ele se preocupa em registrar os feitos, feitos estes que levariam aproximadamente 1000 anos. Ele vai deixar registrado argumentos, vai deixar registrado na história fatos para gerações vindouras. Davi se destacou como um dos maiores reis da história da nação de Israel. E durante um bom tempo, os irmãos que conhecem Bíblia sabem que por causa da perseverança, da fé de Davi, Davi se destacou e ganhou popularidade até mesmo maior que os grandes nomes da mitologia grega, como Hércules, como Perseus e como outros nomes como Thor. Meus queridos e amados irmãos, um dos feitos principais de Davi foi a casa que levou o seu nome. Davi não foi algo utópico, Davi não foi algo figurado, Davi existiu, e a ciência vai provar isso, porque em 1993, para a glória de Deus, foi encontrada na região norte de Israel, por uma expedição, um fragmento de pedra que nele estava escrito: aqui, casa do rei Davi. Aleluia. 200 anos depois da época de Davi, isto vai ocorrer. Mas, queridos e amados irmãos, Davi era um homem que sabia adorar a Deus. Quem nunca parou para se deparar com Salmo 103, 1 a 5, quando Davi está externando o seu amor a Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Foi Davi quem expressou-se dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele quem redime a nossa alma da perdição, é Ele que nos coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Com Davi aprendemos a adorar a Deus com sinceridade. Foi Davi que se expressou em Salmo 139, versos 1 a 10: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe tu entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, cercas o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Ah, Senhor, tudo tu sabes, tudo tu conheces. Aleluia. Tu me cercaste em volta
porta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim grandiosa. Aí ele diz: para onde fugirei da tua presença? Ou para onde fugirei diante de ti, ó Senhor? Para onde escaparei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar até a profundeza do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia. Com Davi nós aprendemos a adorar a Deus. Enfim, irmãos, Davi nos ensina a sermos educados. Davi nos ensina a sermos sensíveis à voz de Deus. Davi nos ensina muitas coisas, inclusive derrubar os grandes gigantes que se levantam na nossa vida. Davi venceu grandes gigantes. Davi venceu o urso. Davi venceu o leão. Davi venceu o Golias. Mas no texto que nós lemos nesta noite, o texto é um texto poético. O texto é um texto inspirativo. O texto é um texto que nos mostra um lado que ninguém quer ver de Davi, um lado que nos leva a uma retrospectiva sobre a vida de Davi. Eu vejo este texto, sim, um texto poético, um texto inspirativo. Eu vejo um homem, irmãos, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que a Bíblia faz questão de dizer que andava segundo o coração de Deus. Mas um homem que lamentavelmente, meus queridos, ele parece que esqueceu que deveria orar, mas também vigiar. Davi, ele tinha acesso como rei a várias regalias no seu palácio. Nós não adotamos biblicamente a teoria da poligamia ou adotamos a bigamia, mas existem culturas que adotam. Muitos reis, por causa de vários laços políticos, eles faziam vários casamentos. Por exemplo, Salomão, ele tinha 1000 mulheres entre as concubinas e entre as suas esposas. Cada casamento que Salomão fazia, a maioria era um acordo político. Davi tinha acesso à mulher que ele quisesse no seu palácio real, mas simplesmente certo dia, em vez de Davi estar no campo de batalha guerreando, como era de costume dos exércitos de sua época, protegido por seus arqueiros, protegido por seus soldados, Davi, na ocasião, resolveu ficar no palácio. E quando estava Davi no palácio, os seus soldados guerreando, irmão, simplesmente ele sai para o seu pátio e ele olha para a direita, ele olha para a esquerda. Estou conjecturando para ganhar tempo. Ele olha para todos os lados, só esquece de olhar para cima e olha para baixo. Quando olha para baixo, vê uma mulher esbelta, uma mulher linda, uma mulher que chama a sua atenção. O seu nome, Betseba. Ele deseja aquela mulher, mas como ter aquela mulher? Aquela mulher era esposa de um dos seus fiéis soldados, o seu soldado Urias. Ele deseja aquela mulher, mas como ter? Aquela mulher é casada. Então, infelizmente, já dizia Martinho Lutero, mente desocupada é oficina de Satanás. Então Satanás encontrou uma brecha. Como é perigoso quando nós crentes fechamos a nossa mente para Cristo. Como é perigoso quando nós fechamos os nossos sentimentos para Deus. Quando surgem essas brechas, Satanás é especialista em investir em brecha que nós abrimos. Satanás coloca em Davi o desejo de ter aquela mulher. Então Davi, cruelmente, ele tem uma ideia. Davi, ele vai escrever uma carta real. Nesta carta real, Davi está ordenando ao seu comandante Moabe que colocasse Urias na frente de batalha para guerrear. Os irmãos sabem muito bem que são acostumados a ler história ou assistir filmes épicos, que os primeiros soldados os que estão à frente da batalha são os primeiros a morrer, ou na base da flechada, ou de lança, ou em próprio campo de batalha guerreando a espada. E acontece que Moabe, ele simplesmente tinha
tinha que obedecer. Então Davi, ele planeja receber este homem na sua casa, o marido de Betseba, o seu fiel soldado. Ele dá vinho a Urias, ele embebeda Urias. Quando Urias está embriagado, quem sabe feliz, realizado, porque um soldado está comendo, jantando, almoçando, se deliciando na mesa com o seu rei, que ele era admirador de carteirinha assinada. Era um sonho de qualquer soldado. Mas sabe o que é que acontece? Na hora que Urias está embriagado, Davi faz a carta dando a ordem, fecha a carta, coloca com certeza o seu selo real através da chancelé do seu anel, e ninguém pode abrir carta lacrada com lacre real, porque senão a fúria do império cairia sobre aquele que deslacrou. Coitado de Urias. Urias pega aquela carta, recebe a ordem de Davi e vai com alegria ao campo de batalha, levando a notícia para o seu comandante. Oh, irmãos, psicologicamente falando, o que passava no coração de Urias? Urias estava obedecendo o seu rei que ele tanto amava. Urias estava sendo útil nas estratégias de guerra. Urias é levado ao campo de batalha quando entrega a carta ao general. O general, quando vê aquela carta, com certeza ele fica espantado, estupefado, perplexo, atônito. Ele olha, não acredita, mas tem que obedecer. É ordem real. Ele coloca este soldado na frente do campo de batalha. Então Urias morre em campo de batalha. Davi, ele simplesmente já tinha pego aquela mulher, novamente puxa a mulher para o seu reino, casa com ela. Davi possui a mulher de um outro homem ainda em vida e comete o delito novamente. Davi passou um tempo distanciado da vontade diretiva de Deus, navegando nas margens da sua vontade permissiva. Mas Davi parece que esqueceu que o nosso Deus tem olhos como chama de fogo, e que ninguém pode se esconder de um Deus que tudo vê, que tudo sonda e que tudo conhece. Estava tudo bem, ninguém ia saber. Betseba não ia abrir a boca, porque poderia ser morta. Só que a Bíblia diz que Deus, ele ainda usa profeta. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga para ela: mesmo em tempos de crises, Deus levanta profeta. Quem crê? Deus levanta um profeta. Qual o nome deste profeta? Natã. Natã não é labaferioso. Natã não chama muita atenção, mas quando Natã chega no palácio real, quero falar com o rei Davi. Naquela época, profeta era respeitado. Davi recebe Natã. Natã com certeza cumprimenta o rei. Davi pensa que o profeta não sabe, mas profeta que tem intimidade com Jeová, aleluia, o canal é aberto com o céu. Davi vai contar uma parábola. Davi vai contar que existiam dois donos de terras. Um era muito rico, tinha muitos animais, tinha uma fazenda muito recheada, era poderoso. O outro era humilde, era simples. O outro só tinha a única coisa de prazer, um pequeno animal que ele cuidava como se fosse um animal de estimação. E simplesmente o latifundiário poderoso e rico, quando recebe visitas de viajantes, ele ordena que os seus servos invadam a propriedade daquele pobre coitado plantador, aquele homem de campo, que pegue o único animal que aquele homem tinha, que matasse e oferecesse de alimento para aqueles viajantes. Quando Davi escuta aquilo, Davi fica literalmente irritado.
Davi fica simplesmente revoltado. Davi fica numa situação tão irritada que ele diz: maldito é este homem, e ele deve pagar 4 vezes mais daquilo que ele cometeu. Eu quero saber quem é este homem. Quando ele diz isso, o Espírito de Jeová, o Espírito que quando entra em profeta, não está preocupado se é grande, se é poderoso, se tem grandes terras, se tem grande poder, porque quando Jeová quer falar, ele fala com quem quer, na hora que quer, da maneira que ele apraz. A mesma ousadia que invadiu Elias diante de Acabe. Elias olha, Acabe olha, vem cá, és tu o perturbador de Israel? Elias vai dizer: eu? Me respeite, rapaz, meu nome é Elias. O Senhor é o meu Deus. Quem perturba Israel é o Senhor, seu pai, sua mãe, sua avó, tataravó e companhia limitada. Me respeite, eu sou profeta de Jeová. A mesma autoridade, porque quem tem intimidade tem ousadia e tem autoridade de Jeová. Ele olha para aquele homem e diz: meu rei, este homem és tu. Eu? Sim. Tu tivestes, tu tens, estou parafraseando, várias mulheres à sua disposição. A única mulher que Urias tinha, tu tomastes para ti, cometendo adultério. Tu fizeste isso. Isso começou a relatar tudo que Davi tinha feito. E disse: 4 vezes mais Davi pagou. Primeiro, escândalo real. O próprio filho de Davi estupra a própria filha de Davi. Segundo, o filho de Davi mata o estuprador. Escândalo real. Terceiro, o próprio filho Absalão usurpa o trono do seu pai. Escândalo por cima de escândalo. Quarto, depois que Absalão é morto, a criança que Davi tem com Betseba, ainda que Davi se rasgue, se humilhe, vá ao pó, a criança chega a óbito. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Porque Deus não é brinquedo, ninguém pode brincar com Deus. Tem muita gente querendo brincar, barganhar com Deus. Na igreja é uma coisa, e fora, pastor Múcio, é outra. Vive aquele conflito de identidade. Na igreja é do pra, como diz, é do pra. Mas quando as luzes se apagam, quando está sozinho como um androide, quando está altas horas da noite trancafiado com o computador, quando está longe dos holofotes da igreja, pinta os 7, 70, 700, 7.000 e ainda tem ousadia de dizer que é adorador por excelência. Adorador de quê? Quem é adorador é diferente, não negocia os seus princípios. Com Jesus, com Jeová, ou é ou não é. Aleluia. Deus pesou a mão sobre Davi. Diga comigo: Deus pesou a mão sobre Davi. Só que tem uma coisa, irmãos: o teu Deus, o meu Deus, Ele tem uma coisa, tem algo que ninguém tem, como Ele não. Diga comigo: longanimidade. Segundo as Crônicas 7,14 mostra isso. Israel peca 710 a 680 a.C. Israel dá as costas para Deus. Israel comete 4 delitos terríveis diante de Deus. Cultos secretos são feitos para adorar falsos deuses. O rico está oprimindo o pobre.
As mulheres estão se prostituindo em praça pública e os próprios profetas e sacerdotes estão andando para lá de Marrakech, tudo bêbado. Deus está indignado. Deus usa seus profetas, usa Miqueias, capítulo 5, capítulo 6. Israel, onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Será que eu não cuidei de vocês, Israel? Será que eu não mandei pão, não mandei água no deserto? Israel, onde foi que eu te enfadei? Glória a Deus. Deus usa Oséias. O dilema de Oséias, o casamento de Oséias com Gomer, da tribo de Ibraim. Ele resgata aquela mulher. Deus faz uma apologia ao perdão que ele dá a Israel. Israel se prostitui com falsos deuses das costas, mas Deus dá uma oportunidade, porque o amor de Deus é maior que as nossas transgressões. Isaías, Elias, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, os profetas mostram esta longanimidade de Deus. E agora, quem vai provar desta longanimidade, dessa paciência para suportar ofensas, desse perdão incalculável? Nós erramos, nós falhamos, mas Deus está de braços abertos para nos dar uma nova oportunidade. Ele se arrepende, ele rasga-se diante de Deus. Um texto interessante, ele já começa dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu traí a tua confiança, eu não consigo olhar para mim mesmo, mas tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e benignidade. Deus, apague as minhas transgressões. São numerosas a multidão, Senhor, dos meus pecados, mas a multidão das tuas misericórdias são ainda maior. Deus, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu sei, olha que coisa linda, porque eu sei, porque eu reconheço, porque eu assumo, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim, mas eu também sou consciente, contra ti eu pequei, eu fiz aos teus olhos o que era mal, eu reconheço, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, mas eu sei, eu te conheço. És que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com isopo, me purifica que eu ficarei puro, lava-me que eu ficarei mais alvo que a neve. Ah, Deus, esconde a tua face os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Deus, eu sei que eu posso ter glória, é isso que ele quer dizer. Eu posso ter fama, eu posso ter poder, eu posso ter história, eu posso ter raízes, mas eu magoei o teu espírito. Do que adianta tu não se comprar em sacrifícios vazios? Porque isso eu te daria. E eu sei que os melhores sacrifícios para ti é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e contrito. Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sinceridade, reconhecimento. Davi sabia, pastor Múcio, que a fama era um vapor. Ele sabia, presbítero Edson, que a popularidade é um acidente. Ele sabia, meu amigo presbítero Roberval, que a fama é vapor. Ele sabia que o dinheiro, irmão Marcos, tem asa e vai embora. Ele sabia que a vaidade passa e depois só o que vai restar é você e Deus, Deus e você. E aí como é que vai ser? Um texto poético, um texto inspirativo,
que mostra o arrependimento sincero de um ser humano. O que é que eu entendo quando eu leio esse texto? Que há muitas diferenças entre arrependimento e entre remorso. Há uma grande diferença. A postura de Davi aqui foi fantástica. Não estou justificando a queda, estou evidenciando o arrependimento que gera mudanças. Adão e Eva, quando você vai ler Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13, eles procuraram, quando erraram, culpar outras pessoas para justificar a sua desobediência. Sim ou não? Quando você vai ler a Bíblia em Gênesis, por exemplo, capítulo 4, versículo 9, você vai perceber que Caim mentiu para Deus tentando negar a sua culpa. Sim ou não? Quando você vai para Êxodo capítulo 32, versículo 21 a 24, você vai ver Arão apontando o dedo para o povo e fingindo que o bezerro de ouro tinha aparecido praticamente sozinho, cabrum, e apareceu. Você lembra do que está escrito em 1 Samuel? No capítulo 15, versículo 13 a 30, Saul diz que tinha obedecido a palavra de Deus. Depois, quando reconheceu sua culpa, ele se preocupou em manter a sua posição de honra perante o povo, em vez de mostrar o espírito quebrantado. Foi por isso que foi morto por 2 filisteus, porque Deus é amor, mas também é justiça. Quando você lê Mateus, no Novo Testamento, capítulo 27, versículo 3 a 5, você vai se deparar com Judas. Judas é uma prova clara daquilo que eu entendo por remorso e não arrependimento. Judas sentiu tanto remorso que confessou sua traição. Mas sabe o que aconteceu? Ele fugiu da presença de Jesus e depois se suicidou. Queridos, mas o arrependimento e a confissão de Davi, aleluia, é diferente, são diferentes. Davi não ofereceu desculpas, ele não perguntou sobre consequência, porque ele sabia que ia pagar consequência. Olhe para 2 Samuel 12, 13, ele se entregou nas mãos de um Deus que é justo e simplesmente confessou a culpa do pecado cometido. Deus, eu pequei contra o Senhor. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, diz a Bíblia, alcança a misericórdia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Até quando pessoas irão cogitar, irão cochear entre 2 pensamentos? Do que adianta se vestir bem? Do que adianta ter todos os livros da Bíblia na cabeça? Do que adianta ter posição alta na igreja ou na sociedade? Do que adianta ter tanto prestígio, se quando a trombeta tocar vai ficar para ir para o inferno? Do que adianta a alta posição? Do que adianta tanta popularidade? Do que adianta viver uma vida de aparências? Se quando a morte bater e ela não marca a data, a pessoa morre, e ao morrer, daí para frente, o caso é mais sério. Diz o louvor: não terá ninguém para acompanhar. Agora prestará conta de tudo aquilo que fez. Enquanto isso, estará guardando lá no Hades ou Sheol, habitação da alma dos mortos, inferno, sofrendo para depois sofrer mais no Geena. Do que adianta cantar tão bem? Do que adianta tocar, pregar tão bem, se não está vivendo em essência um verdadeiro cristianismo? Se não está vivendo em essência uma verdadeira fé? Está na hora de sacudir a poeira, está na hora de descer na presença de Jeová, está na hora de assumir uma posição diante daquele que te conhece. Um pensador muito conhecido, chamado Castelo Branco, Camilo Castelo Branco, ele vai dizer uma frase interessante. Ele vai dizer que as exterioridades estão sempre prontas a mascarar hipócritas ou a desmentir infelizes.
Às vezes tem pessoas que não são aquilo que mostram ser. Às vezes tem pessoas que vivem só no estereótipo. Mas o Deus que tirou a capa de Pedro, o Deus que enxergou em Pedro sinceridade, por trás de todo aquele temperamento sanguíneo, por trás de toda aquela aparência que ninguém acreditava que Pedro seria o que se tornou, Deus enxergou no Pedro falho, fraco, sinceridade. A palavra sinceridade, ela surge desde a época antiga na Grécia e também em Roma, quando os artesãos, quando iam vender suas estátuas de gesso, ou no Areópago ateniense, ou lá no próprio Coliseu, quando as pessoas iam se divertir assistindo as grandes lutas, os grandes combates entre os gladiadores e as feras, eles vendiam suas estátuas, e quando a estátua tinha defeito, eles, para não perder o trabalho, cobriam os defeitos da estátua com cera. Quando alguém ia comprar a estátua, a primeira pergunta que fazia era: essa estátua é com cera ou sem cera? É sem cera, então coloque no sol, porque sol derrete cera. Levante a mão que eu quero profetizar nesta noite. Eu não sei como a tua vida está. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas o sol da justiça, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele vai raiar, ele vai brilhar, ele vai tirar toda a cera. Ele quer você do jeito que você está aqui. Ele quer trabalhar na tua vida como o oleiro trabalha na mão do vaso. Ele quer tirar os teus defeitos, ele quer te aprimorar, ele quer te quebrar, ele quer te fazer um vaso novo, porque você não foi feito para levar na cara de Satanás. Você foi feito para ser instrumento de honra, instrumento de glória para um Deus que te amou e projetou uma linda história para você antes mesmo de você nascer. Davi se entregou nas mãos de Deus. Davi, irmãos, ele sabia, para encerrar, que era muito bom ter poder. Quem não quer ter poder? Quem não quer ter fama? Quem não quer ter reconhecimento? Quem não quer tapinha nas costas? Quem não quer tapete vermelho para ser respeitado e honrado? Principalmente por aqueles que te subestimaram. Poucos são aqueles que não querem. Muitos dizem que não querem, é falso moralismo, porque no fundo querem ser reconhecidos, porque sabe que por atrás de cada pessoa existe uma história. Mas, queridos e amados irmãos, Davi não estava preocupado com isso. E isso é claramente comprovado no versículo de número 11. Isso é claramente comprovado. Davi não estava nem aí se perdesse suas riquezas. Davi não estava nem aí se voltasse para o campo. Davi não estava nem aí se perdesse tudo que tinha conquistado. Davi, ele foi bem claro: Deus, eu quero perder tudo, agora a coisa mais importante para a minha vida, não tire de mim, que é a presença do teu Espírito Santo. Amigos vêm e vão. Eu tinha tantos amigos, pastor Múcio, que batia nas minhas costas. Era fila de pessoas para me buscar em casa todo dia. Era uma programação diferente. Mas amigos vêm e vão embora. Glória a Deus. Dinheiro você tem hoje, amanhã pode não ter. A vida é uma roda gigante. Por isso você que está embaixo, não subestime quem está em cima. E quem está em cima, não subestime nem humilhe quem está embaixo. Porque o mundo roda e a roda gigante de Deus gira. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Todos devemos respeitar uns aos outros. Mas tudo isso é passageiro. Passa. Papai, mamãe, passam. Influência
turbulência passa. Mas tem um que aonde você estiver, no monte ou no vale, no deserto ou nos mares, na sala do rei ou em Lodebar, você tem um amigo que nunca vai te deixar, que nunca vai te desamparar, e ele está aqui do teu lado, e ele tem nome, é o Espírito Santo, o amigo fiel da igreja. Todos podem te abandonar. Davi não estava nem aí para os amigos. Davi estava preocupado. É que por ele ter pecado, o melhor amigo dele se afastou de perto dele. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele é a barreira que nos liga à intimidade com Deus. Deus quer realizar mistérios, milagres sobrenatural em nossas vidas. E Satanás, sabendo isso, ele faz de tudo para que você caia, que você peque, porque ele sabe que o pecado algema e impede você de voar nas asas do sobrenatural de Deus. Mas façamos como Davi. Irmãos, o Espírito Santo é o melhor amigo que nós temos. Quem ama o Espírito Santo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Se coloque de pé, por favor. Eu não sou o pastor Musque, nem um bêbado que estava no farol, rodando para lá e para cá. E na época o pastor Neco disse para o irmão lá: irmão, tira aquele bêbado dali. E quando foi pegar, ele disse: não me toques, porque ainda não fui para o meu pai. Aí na outra vez que o irmão se abusou, ele disse que ele viu que o negócio estava esquentando. Aí ele disse: a minha hora é chegada. Eu não sou o bêbado, mas minha hora é chegada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito nesta noite. Ele está me dizendo que ele não só te dá um abraço de perdão, como ele te dá uma nova oportunidade nesta noite. Você crê que Deus quer escrever uma nova história para a sua vida? Quem crer? Cadê a mão dos crentes salvos, dos crentes, os evangélicos, do povo de Deus? Levante a mão que eu quero ver. Que coisa linda, que jardim lindo. Obrigado. Cadê a mão daqueles que ainda não se decidiram para Jesus? Levante a mão que eu quero ver. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma. Cante. Foi a mais certa que eu já fiz. Se é verdade, cante. A melhor coisa, bem suave, bem suave, bem suave, eu já fiz. Tem alguém para Jesus nesta noite? Cadê a mão daqueles não evangélicos? Levante a mão que eu quero ver. Quem não é crente ainda? Tem alguém no evangélico? Levante a mão que eu quero ver. Chegou a tua hora. Chegou a tua vez. Jesus quer te dar uma nova oportunidade de vida. O Deus que perdoou Davi, porque Deus perdoa Davi. O lindo dessa história é que Deus perdoa Davi, porque não existe pecador arrependido que Deus não possa perdoar nem salvar. Tem alguém nesta noite? Ok. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu estava a ler esse texto, eu disse: Deus, eu estou indo pregar na igreja Assembleia de Deus em Franco Jatobá. Estou pregando desde quarta-feira.
ininterruptamente. Estou indo para a nossa igreja, que o culto é até às 8, e sigo para as congregações. Ou eu prego ou eu morro, pastor Múcio. Eu prego ou morro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu dobrei os meus joelhos nesta madrugada, antes de estudar a lição da escola dominical, antes de ouvir o nosso amigo pastor Walter Pereira na Farol Melodia, eu estava orando a Deus. Quando eu li este tema, o Espírito Santo bradou ao meu coração e disse: avise aos meus jovens que eu sou Deus de novas oportunidades. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não vou chamar ninguém para frente, porque está muito cheia a igreja. Mas o Deus queria tocar em você aqui na frente. É o Deus que vai tocar aí onde você está. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Eu quero que você levante a mão desta pessoa e diga para essa pessoa: Deus não esqueceu de você. Diga: o Espírito Santo, Ele te ama, Ele não desiste de você. Você já adorou ao Espírito Santo hoje? Você já disse alguma coisa boa para o Espírito Santo hoje? Você não imagina quantos livramentos o Espírito Santo. É o Espírito que cuida da igreja. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai, quanto o Filho. Aleluia. Ele vem para glorificar o Filho em suas ações e feitos. Isso não significa dizer que Ele não é Deus e não merece ser adorado. Aleluia. Eu queria saber se vocês cantam aquele hino: quem já pisou no Santo dos Santos? Canta. Vamos adorar a Deus. Vou estar passando o microfone para o meu amigo pastor Múcio, mas eu queria encerrar esse trabalho com louvor, como Davi encerrou após se humilhar e orar diante de Deus. Mas antes de vocês cantarem este louvor, eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Pode ser? Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, Tu sabes como eu cheguei aqui nesta noite, e Tu sabes como eu vou sair nesta noite. Diga: Deus, eu reconheço que eu não sou perfeito. Diga: Deus, está tão difícil manter na linha em um sistema que nos sufoca de todos os lados. Diga: mas Deus, eu tenho certeza que eu fui escolhido desde antes de nascer. Deus, eu sei que sou falho, que sou mortal, que tenho tantos defeitos, mas eu sei também que o Senhor me ama. Diga: eu sei também, Espírito Santo, que Tu és o meu melhor amigo, que Tu nunca abrisse mão de mim. Diga: Espírito Santo, me dê força para vencer. Diga: Espírito Santo, quando vier a tentação, me dê força para dizer não. Diga: que eu seja mais fiel a Ti, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, Tu és como a água purificadora, que me refresca, que me farta. Diga: Espírito Santo, Tu és como fogo, que me purifica, que me ilumina, que me esquadrinha nesta noite. Diga: Espírito Santo, Tu és como o vento, independente, poderoso, observável em seus efeitos, vivificante. Diga: Espírito Santo, Tu és como azeite, próprio para curar minhas feridas. Tu és o bálsamo da minha alma. Diga: Espírito Santo, Tu és confortador, Tu és consagrador. Diga: Espírito Santo,
Tu és como chuva e como orvalho. Tu me reanima, tu me molha. Tu és perceptível, tu és abundante, tu és penetrante. Diga Espírito Santo, tu és a bomba, tu és manso, tu és delicado, tu és inocente, tu és perdoador. Diga Espírito Santo, tu és o selo sobre a minha vida, que me imprime, que me assegura, que me autentica que eu sou adorador, que me comunica diante do Pai. Diga Espírito Santo, tu és como a voz que fala, que me guia, que me adverte, que me ensina, que cuida de mim, que me protege, que me ama, que zela por mim. Adore ao Espírito Santo, Ele é a coisa mais importante na tua vida. E só quem veio adorar o Espírito Santo, só quem tem certeza, assim como Davi tinha, que a coisa mais importante na vida dele é a presença do Espírito Santo. Eu vou deixar você dizer isso para o Espírito Santo, tá certo? Eu vou deixar você dizer isso para o Espírito Santo, tá certo? Levante a mão desse irmão que está ao seu lado. Levante a mão desse irmão. Levante, que coisa linda. Levante, levante. Tua presença eu vou deixar você adorar. Quem sente a importância do Espírito Santo, sente a necessidade de adorá-lo, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Ele te conheça. Você chegou aqui essa noite. Ele sabe das suas limitações, mas mesmo assim Ele continua te amando. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Por isso eu passar, fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Levanta a mão para adorar. Quem já virou, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Espírito de verdade, Espírito de fortaleza, Espírito da glória de Deus, visita agora onde tiver um adorador por excelência, onde tiver um jovem que veio adorar a tua presença. Espírito Santo, enche o Espírito Santo agora. Dá um abraço ao Espírito Santo agora. Dá um abraço de perdão, dá um abraço de oportunidade, dá um abraço, Senhor. Agora, onde tiver um crente que chegou triste aqui, Espírito Santo, agora visita, enche o Espírito Santo, renova, levanta aqueles que estão caindo, restaura. Vai Espírito Santo, vai Espírito Santo. Só as vozes, santo, santo, bem baixinho, só as vozes, bem baixinho. Vai, recebe esta adoração, Espírito Santo, recebe. Nós viemos aqui para te adorar, Espírito Santo. Espírito Santo, não existe festa sem a tua presença. Espírito Santo, não existe vida sem
ação. Cante. Glória, glória, glória. Levante as mãos para os céus, por favor. Levante a mão para o céu. Vamos transformar isso aqui no grande coral. Vou passar para o pastor Lúcio, mas eu quero que você leve. Eu estou sentindo que enquanto você está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando. Glória, mais forte. Ai ao Senhor, glória e honra. Adorai o Senhor, adorai a sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor fez as costas darem a luz. A voz do Senhor despede labaredas de fogo